Ô de casa! Vamos lá para mais um vídeo da série Educação à Distância para Crianças em tempos de pandemia e isolamento social. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que esperar ou não esperar das crianças neste momento. Eu sou Val Ribeiro e você está comigo aqui no De Repente Pai. Para começar a falar sobre o que não esperar das crianças quando estiverem com as atividades de educação à distância, preciso falar duas coisas. A primeira parece óbvia, mas é no óbvio que a gente às vezes deixa passar detalhes importantes. A primeira eles estão em casa, eles não estão na escola. Eles estão em casa com todas as tentações que a casa traz. Antes da educação à distância, antes das aulas online, a casa era um lugar de quê? De lazer, de descanso, de relaxamento. Agora, a casa é o lugar de refúgio, de proteção, de trabalho, estudo, de compromisso, porque tudo está sendo feito em casa, né? Educação física está sendo feita em casa, alimentação está sendo feita em casa, trabalho está sendo feito em casa, escola está sendo feito em casa. E a casa ficou pequena demais para tanta coisa. E cadê o espaço do lazer, do relaxar? Então, primeira coisa, eles não estão na escola, eles estão em casa e sofrem sim todas as tentações. Gente, provavelmente você que está me assistindo, se você é mãe, pai, avó, tio, ou seja lá o que for de uma criança, que deve ser, para poder estar me assistindo, só pode ser. Se você estiver também tendo que fazer trabalho em casa, home office, dá uma pensadinha, tá fácil? Ah não, Val, não tá, porque tem muita coisa para fazer, tem os filhos para cuidar, tem comida para fazer, tem a roupa para lavar, tem... Não é? Não está fácil para ninguém, certo? Logo, para eles também não. Para eles também é muito difícil entender que estou na sala de aula e não estou em casa. Eu brinco com a Maria Clara, ela está tendo aulas online ao vivo das últimas 2 semanas para cá. E quando dá a hora da aula dela, fala, vamos filhinha, hora da escola. Ela olha para mim, louca. Na cabeça dela de 11 anos, é assim, minha mãe tá louca, eu não estou na sala de aula, eu estou em casa. E é um saco isso, porque casa é lugar de eu ficar no Netflix, é lugar de eu brincar com minhas bonecas, é lugar de eu descobrir minhas maquiagens, é lugar de eu descobrir o meu corpo fazendo estrelinhas, é lugar de qualquer coisa, menos sala de aula. Então, leva isso em consideração, gente. Antes de falar, antes de sair desesperado, é porque o menino não presta atenção, porque o menino não se envolve. É difícil mesmo. O que não significa que a gente deva passar a mão na cabeça e dizer é verdade, ele tá em casa, ele não consegue se concentrar. Consegue sim, mas precisa que nós façamos a nossa parte em favorecer que isso aconteça. E a nossa parte passa, inclusive, por organizar o espaço, colocá-los numa condição, num espaço que seja seguro, que seja calmo, que seja tranquilo, que não tenha interferências. Ah, Val, mas o único computador da casa fica assim, no meio da sala. Ok, a gente sabe que as coisas têm variações. Mas então, no momento da aula online, que precisa ficar no computador que está na sala, vamos organizar a casa de modo que a criança tenha o máximo possível, olha o possível aí de novo, o máximo possível de ambiente resguardado para que ele tenha o máximo possível de aproveitamento e o mínimo possível de distrações. Tá? Consegue entender isso? Ah, o computador fica no meio da sala, mas o irmãozinho mais novo tá querendo assistir televisão. Aí não dá. Ah, o computador fica no meio da sala, mas tá na hora da mãe passar o aspirador de pó no tapete. Também não dá. Então, tá dando trabalho para todo mundo mesmo. E não é sacanagem da escola. Não é porque a escola resolveu que agora é a hora da vingança. Não. É porque ninguém pediu para isso acontecer. Certo?
Outro ponto que a gente precisa levar em consideração: a mãe, o pai, a tia, a avó, seja lá quem está cuidando dessa criança, não é a professora. Ah, não, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Não é a professora, ela não tem que ser, ou ele não tem que ser a professora ou o professor. Eles não têm que dar conta das mesmas estratégias e técnicas pedagógicas que os professores têm. Portanto, se são outras pessoas, logo a relação que o fulaninho ou a fulaninha vão estabelecer com esse adulto cuidador que está dividindo a função de mediador da aprendizagem vai ser a mesma? Claro que não, gente. Então, não queira esperar que a criança te respeite numa condição que não é a sua. É uma condição que você está tentando desempenhar naquele momento. Ele tem que te respeitar sim, enquanto pai, mãe, avó, ou seja lá qual função de cuidador você está desempenhando, mas não com a função de educador. Mas, neste momento, você está dividindo essa função com a professora que está lá do outro lado da tela. E aí, assim como eu tive que, na DR com a Maria Clara, dizer, sim, eu preciso ajudar o professor nesse processo. Eu preciso saber o que você está fazendo. Eu preciso saber qual é a sua agenda de tarefas. Se você está dando conta e se organizando, porque eu estou me perdendo, imagina você. Então, duas coisinhas simples e aparentemente não, e óbvias, mas que carregam uma potência tão grande quando a gente realmente olha para elas e fala para além do óbvio. Casa não é escola, mãe, pai, cuidador não é professora. Ponto. Dito isso, temos que levar em consideração que as crianças não vão ter a mesma resposta de interesse, de engajamento, de envolvimento com a escola. Não vão, porque elas não estão na escola, porque elas não estão diante do professor, que é a figura de autoridade com a qual elas já estão acostumadas com relação aos processos escolares. Elas não estão nem um pouco felizes com essa história. Ninguém tá, né? Elas não estão felizes com essa história de ter que ficar em casa, sem poder passear, sem poder ir brincar, sem poder chamar um colega para visitar ou visitar o colega, ou ir para o clube. Elas não estão felizes com isso. E com tudo isso, a gente também não deve esperar que elas tenham a mesma aquisição de conteúdo e de aprendizagem que elas teriam na escola. Não mesmo. Muitas das escolas que eu conheço, repito, nas primeiras 2 semanas, enquanto estava tudo muito mais incerto, quando estava todo mundo achando que em 2 semanas o isolamento acabaria, as escolas optaram por mandar atividades em que focariam só na consolidação dos conteúdos, das matérias que já tinham sido abordados presencialmente. 2 semanas viraram 3, 4, 1 mês já se foi e a escola precisa andar com o calendário. Existe uma proposta pedagógica. E para que isso avance, precisa da nossa ajuda. Não vai ter como ser diferente. Mas não dá para a gente esperar que o desenvolvimento seja igual, porque não vai ser. Por todos esses motivos que eu já disse antes. A casa não é a escola, o professor não é pai e mãe, o vínculo presencial é diferente. Então, não vamos esperar, vamos baixar as expectativas, não vamos esperar que a criança vai sair desse processo como se nada tivesse acontecido. E lembrando, né, gente, vamos combinar que tendo o mundo parado diante de uma ameaça à vida que está ali, ó, no portão da minha casa, mudando ou nos obrigando a ressignificar toda a forma de olhar para o mundo, para a vida, para as relações, nesse momento, o quanto a minha filha vai ou não realmente aprender e apreender dos conteúdos acadêmicos, de fato, é a minha menor preocupação. A minha preocupação agora é que o espaço escola, espaço subjetivo, escola, continue sendo nutrido em casa, né? Porque cedo ou tarde isso vai acabar. Fique claro, essa é uma certeza. Cedo ou tarde isso vai acabar.
Ao acabar, voltaremos à nossa vida o mais próxima possível do normal. E a escola, há séculos, faz parte da vida das crianças. No nosso país, crianças que não vão para a escola têm seus pais ou responsáveis presos. Então, na hora que isso tudo acabar, eles vão ter que voltar para a escola. E ao voltar para a escola, não dá para realmente, de repente, começar tudo do zero. Portanto, as aulas online nesse momento têm um objetivo de manter esse espaço, esse discurso sobre escola presente na rotina e na vida deles. Segundo, existe uma função subjetiva muito importante, que é o de mantê-los seguros com relação à segurança dessas outras pessoas também. São pessoas importantes na vida deles, professores, colegas. É importante, mesmo os maiores, terem a tranquilidade de que está todo mundo bem, que as pessoas também continuam existindo. Terceiro, os conteúdos vão começar, sim, agora já se passou um mês, não dá mais para ficar só com atividade de fixação. Inclusive, se você é mãe ou pai ou cuidador de alguma criança que até hoje continua só recebendo atividades por e-mail, sugiro que você vá lá, bata na portinha, né? Escreva uma cartinha, um e-mail e diga, olha, já não dá mais, já caducou, não está fazendo mais sentido isso. Vamos lá, vamos pôr a cara, vamos pôr a fuça para fora e vamos interagir com essas crianças de outra forma. Vamos aprofundar esses aprendizados dentro do possível, mas com uma relação muito mais pessoalizada, que é a de trazer o professor, trazer conteúdos, aulas gravadas ou ao vivo. Tem tantas plataformas, tem tantas formas e recursos para fazer isso, né? Então, vai lá, dá um toque, né? Na escola do seu filho, da sua filha também. Mas a gente tem que baixar as expectativas, que nesse momento fazer o possível já é fazer o suficiente. Ok? Espero que essa discussão tenha feito sentido para vocês. Se sim, espalha à vontade esse vídeo, compartilha com pessoas que podem se beneficiar também com essas discussões. Se não, tá tudo certo. Mas deixa seus comentários aqui, porque são muito bem-vindos, até para ajudar nas minhas elaborações também. No mais, ficamos por aqui, se cuidem em casa e a gente se vê num próximo vídeo.